Oi, gente. Então, meu nome é Karine. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por essas dúvidas, por essa mesma... Deixa eu arrumar aqui. Por essa situação que eu tô passando agora, que eu passei também. Então, eu resolvi ajudar de alguma forma, pelo menos assim, contando, né, a experiência, porque é muito bom a gente ouvir de quem já aconteceu, de quem já passou pela situação, tá bom? Vamos lá. Vou tentar resumir o máximo para esse vídeo não ficar muito longo. Agora, esse mês de agosto, entre mês de julho e mês de agosto, para ser mais preciso, no dia 23 de julho, eu fiz o meu teste, né, de farmácia, isso daqui, confirme de farmácia, de gravidez, na qual deu positivo. E assim, foi um susto pra mim, porque realmente eu não queria agora, meu esposo também, a gente sempre tivemos esse sonho, mas não era algo que a gente queria pra agora. Então foi um susto. No momento eu só sabia chorar, não era de felicidade, não era nem de tristeza também, mas era pelo susto. Eu não consegui fazer surpresa pra minha família, pro meu marido, não consegui fazer surpresa pra família dele, porque foi uma surpresa pra mim. Então as pessoas falam, Karine, minha tia, pessoas assim mais próximas que eu liguei no momento pra falar, que eu tava desesperada mesmo, faz surpresa que não sei o que, realmente não consegui. Então, nesse mesmo dia eu peguei e comprei esse daqui, que é o de... Até apagou já a semana, né? Porque já tem um mês. Nesse mesmo dia eu peguei e comprei esse pra ver as semanas e foi confirmado novamente. No dia seguinte eu fiz o de beta-HCG, de sangue. Confirmou novamente tudo, passei mal, fiquei nervosa. Mas no mesmo momento que eu fiz esse daqui, eu confirme, né? Eu liguei pro meu marido, ele tava no trabalho. Liguei pra ele veio pra casa correndo. Foi um susto pra nós dois. Mas... logo em seguida ligamos, avisamos todo mundo da família. Todos ficaram super felizes. Foi algo que, assim, consolou de alguma forma a mim e a ele, porque a gente não sabia a reação de ninguém. E foi uma felicidade pra todo mundo. Então, à noite, já no mesmo dia à noite, eu já estava, tipo, aceitando a situação. Já estava aceitando e tudo mais. Aí, a gente já estava aceitando, né, a situação, porque no outro dia mesmo esse dia eu fiz esse daqui, foi até uma terça-feira, fiz esses dois. Na quarta-feira eu fiz o de sangue. Na quinta-feira, foi até um dia 25, foi quando eu fiz a ultrassom. Minha primeira ultrassom. E lá estava constando que eu estava com 5 semanas. E 5 para 6 semanas, às vezes não dá pra ver mesmo. É normal de não dar pra ver o embrião. Mas estava lá o saco gestacional, tudo formadinho, mas ainda não tinha o embrião. Foi quando a doutora falou, olha... volta daqui a 20 dias, porque como tá de 5 semanas, pode ser que não forme mesmo o embrião agora e daqui a 20 dias venha formar. Tudo bem. Quando foi, fiquei assustada, fiquei muito assustada, pesquisei muito o assunto, perguntei a outras pessoas, eu vi que realmente 5 semanas acontece de não dar pra ver. Quando foi no dia 6, no caso, depois de 11 dias depois, a doutora pediu pra eu voltar 9. 11 dias depois foi meu primeiro pré-natal. Já foi com o meu médico lá no hospital mesmo. Foi meu primeiro pré-natal. Aí ela me passou outra ultrassom. Mandou fazer outra ultra no mesmo dia, pra poder ver se já tava batendo o coraçãozinho, que nas contas dela já daria 7 semanas, então já teria coração, já teria tudo. Enfim, foi quando tudo começou. Quando eu fui fazer, depois da minha consulta com o pré-natal, tudo certinho, no mesmo dia desci, fui fazer a ultra. Foi quando a médica pegou essa minha primeira ultrassom, viu que realmente não tinha aparecido. Só que a minha DUM, né, que é a data da última menstruação, não bate com a data da ultra, não batia a mesma coisa. Então eles não sabiam ao certo quantas semanas eu tinha. Então ela se baseou nessa primeira ultra aqui com 5 semanas, então com 5, nessa que eu teria 6 na segunda ultra. Aí a médica viu que realmente, novamente, a segunda ultra não aparecia o embrião, não aparecia nada. Foi quando começou o pesadelo, porque no momento ela virou pra mim e falou, Karine, olha, você está abortando. Ela não falou pra mim, olha, não tem embrião, não tem nada, não tem neném. É normal, não falou nada disso. Ela simplesmente falou, Karine, tá saindo sangue? Não, não está. Então possivelmente você está abortando. Ela falou com essas palavras. Eu olhei pra cara do meu esposo, gente, no dia, na hora,
eu não vi o chão. Se eu tivesse falando se eu tivesse fazendo esse vídeo pra vocês no mês passado, quando aconteceu isso, eu não conseguiria falar, de verdade. Porque foi horrível a sensação, foi muito horrível. Então, eu perdi o chão, falei, como eu tô abortando, gente, nem café, que eu amo café, não tô bebendo pra não acontecer nada, não é possível. Eu fiquei desesperada mesmo, meu marido ficou branco, meu marido não sabia reagir de nenhuma forma. Ele tava na outra comigo. Aí ela me mandou pra emergência, mandou subir pra emergência do neonatal. Subi lá na emergência já foi diferente. A médica pegou, olhou a ultra e falou, como essa última ultra, ela não tinha visto, não tinha falado, nem colocou aqui quantas semanas exatas eu teria, o tamanho do saco gestacional, ela não colocou nada. A médica da emergência lá, né, a obstetra, ela simplesmente falou, Karine, olha, não tem como eu saber quantas semanas você tá, então eu não posso dizer nada, não posso dizer se evoluiu, se não evoluiu, porque a gente não tem, eu não sei quantas semanas você tá. Então, ela falou, olha, realmente não tenho o bebê aqui ainda, não tenho o embrião. Pode ser uma gestação interrompida, né, embrionária, eu acho que é isso o nome, pode ser. Não, na verdade ela nem falou sobre a embrionária nem nada. Eu que já tinha lido na primeira ultra, eu tinha lido, né, sobre o assunto e vi. Aí ela falou, pode ser que evolua, que você tenha menos semanas do que a gente pensa, ou pode ser que realmente não evolua, então eu vou passar pra você. Aí ela foi e falou, olha, não tem nenhum problema com você, não tem nenhum problema com seu marido, você pode ter filho, seu marido pode ter filho, isso é super normal, você não está abortando, ela falou pra mim, você não está abortando, isso é normal acontecer, porque acontece um erro entre o óvulo, o esperma, e aí não vai pra frente. Gente, eu pesquisei, eu ouvi falar que quando vai pra frente, quando seu corpo, né, o corpo da mulher, autoriza a gestação, o neném tem risco de nascer com algum problema. E assim, é lógico que a gente vai amar, é filho, e por mais que nasça com um problema, a gente vai amar. Todos nós queremos um filho com saúde, todos nós queremos um pai, uma mãe, um primo, um irmão com saúde, então nós queremos um filho com saúde. Então, poderia acontecer de vir com algum problema, de vir com uma má formação, sim. Então, gente, não se desespere se isso estiver acontecendo com vocês. No momento, é difícil pra gente falar, é difícil pra gente pensar em não se desesperar. Eu concordo que é porque eu fiquei desesperada na hora. Só que depois a gente começa a entender os planos de Deus e realmente, gente, pode ser algo ruim futuramente pra você, pode ser algo ruim pro seu filho. Pode ser um livramento. Eu comecei a ver isso como um livramento de Deus. Comecei a ver de outras formas. Que foi me consolando, que hoje eu consigo falar 100% sobre o assunto. Até algumas semanas depois, Deus foi tão maravilhoso, me consolou tanto que eu conseguia falar sobre o assunto. Enfim, aí a médica naquele momento mesmo, ela pegou e falou que era pra eu fazer um beta-HCG seriado. No caso, fazer numa terça-feira, numa quarta-feira e repetir na segunda. Aí foi quando eu tive a certeza. Esse dia, acho que pra mim, não sei se pra mim o pior dia foi esse, ou se foi quando a médica falou que eu estava abortando. Porque, gente, o modo que a gente fala com as pessoas faz total diferença, em tudo. E se ela tivesse falado comigo da forma que a segunda médica falou, eu não teria nem ficado tão desesperada no início, não teria. Então eu peguei e fiz, na terça-feira eu saí do hospital, assim, saí arrasada, assim, saí triste. O meu marido confiante o tempo todo, falando que eu tinha menos semanas do que achava, que a gente iria ter o nosso bebezinho. As pessoas deram presente, a gente ganhou muito presente da família. Então foi uma coisa assim que meu esposo muito confiante, eu não estava confiante, ele estava sentindo aquilo mesmo. Aí isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira eu fiz meu primeiro beta, que deu 15.200 e pouco. Nas contas de 15.200 e pouco, eu estaria com 5 semanas. Aí foi quando meu marido até falou, Karine, meu marido, quando deu uma luz, assim, a gente imaginou, realmente, não era pra aparecer, porque eu tô com 5 semanas ainda. Como vai aparecer? Tá tudo errado. Pensamos tudo, né? Realmente, não vai aparecer.
Gente, eu fiquei muito aliviada, eu fiquei mais feliz, fiquei muito confiante mesmo. Já tava falando pra todo mundo, não, tô de poucas semanas. Foi por isso que não deu pra ver. Meu esposo recebeu ligações Dia dos Pais. E sim, foi bem chato. Quando foi? Isso foi na quarta, e passou o Dia dos Pais, passou, quando foi na segunda-feira, fiz de novo no mesmo lugar, o segundo Beto. Foi quando chegou umas 7 horas da noite, mais ou menos, o laboratório me ligou e perguntou se estava acontecendo alguma coisa comigo, porque eu fiz o beta-HCG lá e o primeiro deu 15 mil e pouco, o segundo abaixou, deu 6 mil, tipo, abaixou mais de 50%. E ele perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Eu falei que não estava acontecendo nada. Que realmente eu fiz aquilo, eu fiz esses dois para poder saber se iria baixar ou aumentar. Mas que estava tudo bem. Na mesma hora, gente, na mesma hora que eu desliguei o telefone, eu estava na cozinha fazendo comida. Eu deitei na cama, eu vim correndo pro quarto. Deitei na cama, eu só sabia chorar. E era por quê? Porque comigo. Eu falava, Deus, por que comigo? Tanta gente não quer ter filho, tem. Porque eu quero. E eu tava acontecendo aquilo comigo. E eu fiquei desesperada. Um desespero horrível. Nunca senti uma tristeza tão assim, tão forte. Nunca aconteceu nada parecido comigo. Aí meu esposo veio, me abraçou. Ficou, aí ele foi e falou, vamos tentar de novo, conversou comigo, vamos tentar, que ele gostou da ideia, aí era uma coisa agora, aí ele conversou, Karine, agora é uma coisa que a gente vai planejar, vai ser uma coisa que a gente quer junto, então calma, que não sei o que, aí tentou me consolar, mas a gente, depois disso, isso foi na segunda, que eu fiz esse segundo beta, na terça-feira eu fui lá, levei na médica, até meu marido falou, Karine, acho que a médica não entendeu nada. Porque no primeiro dia que você foi lá com ela, que ela pediu Beto, você estava... Eu entrei, gente, na sala da médica chorando. Porque eu tinha escutado lá embaixo que eu estava abortando. Então eu entrei na sala da médica chorando e eu não sabia exatamente como é esse negócio de aborto. Então eu fiquei assim, gente, eu não posso estar abortando. Eu fiquei, tipo, caraca, eu tô matando meu bebê. Eu fiquei... Eu nem lembro o que passou. Tanta coisa ruim na minha cabeça. Eu fiquei com raiva de mim no momento. Então, ele até falou, Karine, a médica deve estar entendendo nada. Você entrou na sala no primeiro dia chorando, hoje você tá melhor. Porque, gente, eu senti Deus me abraçando. Eu senti Deus falando comigo, calma, é tudo no tempo certo. E assim, eu depois vou fazer outro vídeo aqui falando sobre a minha vida e do meu esposo. E se a gente parar pra pensar, se eu colocar assim, tudo que aconteceu comigo, com ele, realmente... Foi tudo no tempo de Deus, tudo que aconteceu foi no tempo de Deus, tudo que aconteceu com a gente, vem acontecendo, tem acontecido com a gente, é tão perfeito, que eu sei que Deus está preparando tudo ainda mais perfeito ainda. Então isso me consolou muito, sabe? Aí eu fui, falei com a médica, acho que ela não entendeu realmente nada, porque eu estava bem, meu marido estava bem, a gente riu, ele até um outro médico falou assim, é sempre assim, quando a gente quer, acontece isso. Eu falei, mas a gente vai tentar de novo, e tudo mais, e... tranquilo. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Se isso acontecer com vocês, uma gestação anembrionária, se isso acontecer com vocês, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, você é perfeita, você tá bem. Eu ouvi que quando a pessoa não pode ter filho, tem gente que não consegue segurar, mas mesmo assim, tem tratamento, tem tudo, e a gente não é uma coisa, não posso ter, não é. Mas quando... a gente não pode ter filho, nem é formado o saco gestacional, não é formado nada da gestação, não é formado nada. Realmente é um problema, é um erro, não é um problema, é um erro de ovulação. Teve um erro de ovulação que aconteceu isso e se vingasse a gestação, poderia acontecer algo pior. Pois mais pra frente, poderia acontecer algo pior. Então, gente, antes de desesperar, antes de ficar chateado, de ficar triste, pensa que tudo tem um tempo certo, tudo tá nos planos de Deus, tudo na nossa vida, é Deus que sabe amanhã o que vai acontecer, o que não vai, tudo é Deus que sabe, só Ele sabe do nosso futuro, só Ele sabe do nosso futuro, só Ele que... E assim, pelo menos o que aconteceu comigo, eu vejo muito como uma experiência, como algo que realmente tinha que acontecer. Deus queria que acontecesse isso e assim, não tinha como evitar, porque o que Ele quer realmente não é uma coisa que tem que evitar. Isso não é nada, você, tipo, eu não fiz nada, se você estiver passando por isso, se você já passou, você não fez nada pra isso acontecer. Isso, como os médicos mesmo disseram, é normal, com muitas mulheres acontece,
até sem ela saber. Tem mulher que acontece isso e ela nem sabe. E aconteceu. E assim, não é nenhum problema, realmente não é nenhum problema, não tem nada que você possa fazer pra evitar isso. E como o médico falou comigo, só começa a ver como um problema, como um probleminha, né? Quando acontece depois de, assim, aconteceu 3 vezes, aí sim começa a pesquisar, ver o que, se a mulher realmente tem alguma coisa, se o homem tem alguma coisa, quando eles começam a pedir exame. Mas fora isso, gente, não é nada, não tem nada de errado. E assim, eu tô fazendo esse vídeo pra tentar, né? Porque a gente tenta, só quem passa que sabe. Ah, mas Karine nem tinha coração. Gente, a gente já se sente mãe. A gente já sente aquilo ali, a gente já começa a ver as coisas. Então não tem nada que... Assim, é só Deus mesmo. Não tem pessoas pra falar algo, não tem. A única coisa que me consolou no momento foi quando a médica disse, olha, você não tem problema, teu marido não tem problema, e vocês podem tentar de novo até semana que vem. Se o corpo expulsar sozinho, e vai ser um outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Se o corpo expulsar sozinho, vocês podem fazer até na semana depois que expulsar. E não tem nada de errado com vocês. Isso foi o que me consolou, entendeu? Foi o que me consolou. Mas, assim, o que nos consola mesmo é Deus, é entender os planos de Deus. Quando a gente começa a entender os planos dele, não só essa questão, é em tudo. Tudo, se acontecer alguma coisa, não deu certo. Mas se a gente entender os planos de Deus, a gente consegue, a gente se consola. Ele consola a gente, entendeu? Então, gente, esse vídeo é mais pra isso mesmo, pra consolar, porque eu pesquisei muito, vi alguns vídeos falando sobre o assunto. Tem muitos, na verdade, tem muitos vídeos falando sobre o assunto. E eu nem sabia que isso existia, nem sabia disso, entendeu? E é isso, eu vou fazer depois um outro vídeo falando detalhes do que aconteceu, se meu corpo expulsou, se não expulsou, se eu tive que fazer algum procedimento, sintomas. Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Esse vídeo é mais pra, sim, explicar o que aconteceu comigo e consolar quem está passando. Tentar, de alguma forma, consolar, né? Como fala, aconselhar quem está passando pela mesma coisa. Não é pelo mesmo problema, porque isso não é problema, gente. É pela mesma coisa. Esqueci o nome agora que se dá, mas tem um nome. Então é mais pra consolar. Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu. Depois eu vou fazer... esse foi o primeiro vídeo do canal. Vou fazer outros explicando o que aconteceu, o que eu precisei fazer. Tudo certinho. Se eu tentar de novo, o que eu vou tentar, vou falar pra vocês se deu certo, se não deu certo. Tá bom? Então quem gostou desse vídeo, já me segue aí, já vai dar um gostei, dá um joinha aí. Então é isso aí, gente. Beijos.